Pai e Senhor, irmãos. Amém. Os irmãos podem se assentar. O tema da lição hoje será a paternidade divina. Desde já eu agradeço o pastor André, sua esposa Fabiola, o presbítero Renato e os irmãos que contribuem vindo na escola dominical. Desde já eu agradeço. Este trimestre nós estamos falando sobre a Trindade e hoje a gente vai focar principalmente no Pai. Muito embora a gente também vai falar do Filho e do Consolador um pouco. Mas hoje o foco principal é na primeira pessoa da Trindade, que é o Deus Pai. Por isso que o tema hoje chama a paternidade divina. Vou ler a introdução aqui e ao longo da lição eu conto com a ajuda dos irmãos para lerem outros tópicos e algumas passagens bíblicas. Amém? A introdução diz assim: nesta lição estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que essa paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Então, o que a gente vai estudar aqui nessa manhã? Quais são os 3 tópicos que a gente irá abordar aqui nessa manhã? O Pai revelando a sua paternidade. A confissão de Jesus será o tópico 2, confirmando que Ele é Filho do Deus Pai. E o tópico 3 vai falar da paternidade de Deus aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo então nossa filiação diante do mundo. Então esses são os 3 tópicos que iremos abordar. Então vamos iniciar falando sobre a revelação da paternidade do Pai. Alguém poderia ler o tópico 1.1, fazendo um favor? Definição da paternidade do Pai. A paternidade é o atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos nós. O Pai é a fonte de tudo. Ele é soberano. Ele é o princípio sem princípio. Ele não é gerado, mas é aquele que gera o Filho, e de quem, junto com o Filho, procede o Espírito Santo. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois Ele é o originador de toda boa divina. Amém, amém. Irmãos, já deixa aberto aí em João 1 e Hebreus 1. A gente vai estar lendo essas duas passagens bíblicas, João 1 e Hebreus 1. Mas aqui diz assim: a paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade. O que é um atributo? É uma qualidade, é uma característica. Então a primeira pessoa da Trindade tem como característica ser o Pai da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus. E a gente vai ver ao longo da lição que isso também se estende para nós. Deus, Ele é o nosso Pai. Então, o atributo é isso, é qualidade, é característica, que só uma pessoa possui. No caso, estamos aqui se referindo a Deus. E aqui diz: o Pai é soberano. Ele é o princípio sem princípio. Ele não é gerado, mas é aquele que gera o Filho, e de quem, junto com o Filho, procede o Espírito Santo. Então, vamos ver o que está sendo dito lá em João 1, versículo 18, para dar início então à lição.
Quem achou pode ler. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho único, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse fez conhecer. A Bíblia vai dizer que ninguém nunca viu a Deus. E quando diz a Deus, está se referindo ao Deus Pai. E então, quando Jesus vem ao mundo, ele vem para revelar o Pai. O próprio Jesus ele vai dizer: quem vê a mim também está vendo o Pai, porque nós somos iguais. Então a pessoa que vê a Jesus vê ao Pai, porque Jesus ele vinha para falar as palavras tudo oriundas do Pai. Alguém pode ler João 14? Eu esqueci de falar sobre esse versículo, mas olha lá o que diz João 14, versículo 8 e 9, antes da gente ir para Hebreus. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então Jesus está dizendo aqui para um dos seus discípulos: como assim mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então isso vai muito de encontro com a passagem anterior que a gente leu aqui agora há pouco. Então a Bíblia vai dizer lá no Antigo Testamento que ninguém nunca viu a Deus. E de fato, ninguém nunca viu a Deus. O nosso corpo não resiste ver a Deus. Mas a partir do momento que Jesus veio na terra, aquelas pessoas que viam a Jesus, que ouviam o que ele estava dizendo, eles também estavam ouvindo a voz de Deus, estavam vendo o Deus Pai, porque Deus e Jesus, o Deus Pai e Jesus, eles são um. Aqui vai dizer também: o princípio sem princípio, ele não é gerado. O que quer dizer que Deus é o princípio sem princípio? Irmãos, às vezes a nossa mente não entende muito bem, mas antes de existir o tempo, Deus já existia. Então, Deus, ele existe muito antes do tempo. O tempo, ele foi para nós. O tempo foi feito para o homem. O tempo veio depois de Deus, porque ele é o criador de tudo, inclusive do tempo. Então, Deus não teve princípios, não teve início. Deus não teve um antecessor, não teve ninguém que criou ele. Deus ele não veio de uma descendência, ele é Deus desde sempre. Eu espero que isso fique claro para os irmãos. O tempo foi criado para o homem. E olha só o que vai dizer lá em Hebreus capítulo 1, versículo 5. Quem achou Hebreus 1, versículo 5, leia fazendo favor. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Irmãos, então qual que é o problema aqui, entre muitas aspas, desse versículo aqui? Aqui está falando: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Essa é uma frase que o Deus Pai só se referiu a Jesus, ao Filho, e para mais ninguém. Por quê? O problema aqui, mais uma vez entre aspas, está na palavra gerar. Esse gerar aqui é diferente do que a gente está habituado. Quando uma mulher diz assim: eu gerei um filho, o que isso significa? Que ela teve uma gravidez. Mas em algumas passagens da Bíblia, gerar não é isso. Gerar é diferente de criar. Tem uma diferença em alguns versículos. Em algumas passagens bíblicas, gerar e criar não são sinônimos. Gerar e criar não são palavras intercambiáveis, igual a gente falou sobre isso no trimestre passado. Então, o que é gerar nessa passagem bíblica? Já que não se trata de criar, não se trata de descendência. Gerar aqui, irmão, significa que o pai e o filho são da mesma essência, são da mesma substância, são de mesma natureza. É por isso que ele fala:
que o único que ele gerou foi o Filho, porque é o único que tem a mesma natureza do Pai. Nós não temos a mesma natureza de Deus, os anjos não têm a mesma natureza de Deus, pelo fato deles serem criaturas tanto quanto nós, ao contrário do Criador. Tanto Deus Pai quanto Deus Filho são os criadores do universo. Amém? E aqui eu vou puxar até na memória dos irmãos essa revista aqui, que a gente trabalhou o ano passado, primeiro trimestre do ano passado, que aqui vai ter muitos assuntos em comum com a lição, com o trimestre desse ano. E eu não sei se os irmãos se recordam, mas é dito que no pensamento judaico, o conceito de filho era igual ao pai. Então, o filho no pensamento judaico era ser igual ao pai. Vou dar aqui alguns exemplos, uns dois, três exemplos. Lá em Salmos 8, versículo 4, diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Então lembre que a parte A, observe que a parte A desse versículo vai dizer que é o homem mortal, na parte B vai dizer e o filho do homem para que o visites. Note que aqui ele fala homem e filho do homem, mas na cultura judaica, homem e filho do homem eram sinônimos, são coisas iguais. Então, quando o pai e o filho são retratados na Bíblia, são ditos que são iguais. Para os irmãos terem uma ideia, vamos lá. Certa vez, os judeus estavam zombando dos seus antepassados, porque eles mataram os profetas. E aí Jesus vai dizer assim: por que vocês zombam deles, se vocês são filhos deles? Ou seja, vocês são iguais a eles, o filho é igual ao pai. E pior, eles acabaram matando o Messias. Ao invés de matar os profetas igual os pais deles mataram, que já é um erro, eles mataram o Messias. Então eles estavam se gabando, mas eles esqueceram, eles estavam debochando, mas eles esqueceram que eles são da mesma essência do pai, eles são iguais aos pais deles, fizeram coisas iguais, parecidas. Então, na cultura judaica, pai e filho são iguais. Continuando, quando Jesus está sendo julgado ali, um sacerdote vai perguntar para ele: tu és o Filho de Deus? Note que ele pergunta se é o Filho de Deus e não um filho de Deus, tem diferença. Se alguém me perguntar se eu sou filho de Deus, eu vou dizer que sim, eu sou um filho de Deus igual todo mundo aqui. Mas ali a pergunta era outra, estava perguntando se ele era o Filho de Deus. A partir do momento que o sacerdote pergunta se ele é o Filho de Deus, ele estava perguntando se ele era igual a Deus, se ele era igual ao Pai. E a resposta de Jesus foi: é tu que está dizendo. Porém, ao longo da história, teve um momento que Jesus dizia que ele era o Filho de Deus. Como, por exemplo, naquela passagem que ele foi curar um enfermo, e aí ele vai dizer: tem enfermidade que é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado, ou seja, para que ele fosse glorificado. Então estava incutido na mente dos judeus que filho era ser igual ao pai. E aqui, quando aquele sacerdote pergunta se ele era o Filho de Deus, ele então estava perguntando se ele era igual a Deus. Amém? E é por isso que a Bíblia vai falar então do Filho unigênito. Porque o que é unigênito? É um filho só, é filho único. Por que Jesus é o Filho unigênito? Porque é o único de mesma essência, mesma substância, de mesma natureza. Espero que tenha ficado claro isso na cabeça dos irmãos. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, para darmos prosseguimento? Vamos continuar então? Para terminar aqui o tópico 1. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo.
podemos confiar no cuidado do Pai. Então é motivo de alegria quando a gente ouve de Deus que Ele é o nosso Pai. Porque qual que é o papel de um pai? Trazer segurança, trazer conforto. E nós temos tudo isso com Deus. Então Deus ele nos dá essa confiança, essa segurança, esse conforto, tudo aquilo que um bom pai pode fornecer para um filho. Amém? Tópico 2. A paternidade eterna do Pai. Aqui eu vou ler esse tópico aqui. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse: E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Lá em João 17:5. Esse texto ensina que o relacionamento entre o pai e o filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como pai é eterna. Não houve momento em que Deus se tornou pai. O pai sempre foi pai, o filho sempre foi o filho, e o espírito sempre foi espírito. Alguém deixa aberto 2 João, capítulo 1, que a gente vai ler um versículo, lá de 2 João, capítulo 1. Certo dia, eu estava vendo um debate, e o debatedor falou assim: ora, Jesus ele é filho do Espírito Santo, porque tem uma passagem na Bíblia que diz que Maria concebeu do Espírito Santo, mas ele estava errado. Há várias passagens na Bíblia que diz que Deus é Pai, que Deus é o Pai de Jesus. Vamos pegar aqui só uma como referência, tá? Mas a Bíblia está repleta de passagens onde há essa relação de pai e filho, entre o Deus Pai e Jesus. Quem achou 2 João 1, leia o versículo 3, fazendo um favor. Segunda João 1:3. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Então veja bem, Jesus Cristo, o Filho do Pai. Que Pai? O próprio versículo já responde: o Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade. Então, irmãos, tem gente que acha que Jesus nasceu foi no Novo Testamento. Não foi no Novo Testamento que Jesus nasceu. Jesus já tinha essa relação com Deus Pai há muito tempo, muito antes da criação. Essa relação de pai e filho já existia muito antes da criação do mundo. Então, independente se ia haver esse mundo físico aqui, essa relação que havia entre pai e filho, ela já existia. Inclusive, o plano de salvação também ele é anterior ao pecado de Adão e Eva. A Bíblia vai dizer em um dado momento que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, essa relação que há entre o pai e o filho, essa concordância, inclusive de que o filho teria que vir ao mundo morrer por nós, já existia muito antes de Adão e Eva ter pecado. Tem gente que acha que Deus foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecou e que ali eles teve que se reunir às pressas, formar ali um plano B, porque o plano A tinha falhado. Não, Deus ele não é surpreendido. A Bíblia vai dizer que esse projeto de salvação já existia há muito tempo. Já existia há muito tempo. O homem, por conta do seu livre-arbítrio, ele poderia talvez ter comido da fruta no primeiro dia, como dali a 1000 anos. Mas Deus sabia que em algum momento o homem, por conta do seu livre-arbítrio, ele iria tropeçar, e por conta disso, Jesus, que é citado como Cordeiro Morto, já estava preparado desde a fundação do mundo.
Nessa revista também que eu apontei aqui, vai falar sobre algumas seitas e heresias, e dentre elas vai falar sobre o subordinacionismo, foi citado naquela revista. Subordinacionismo. O que era o subordinacionismo? É um conceito teológico herético que foi combatido nos concílios de Nicéia, hoje está agitado aí, nos concílios de Nicéia, que foi em 325 depois de Cristo, e no concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo. O que essa seita dizia? Eles diziam que o Filho e o Espírito Santo eram inferiores a Deus Pai, eram inferiores em essência, negavam a plena divindade das pessoas da Trindade. Então, para esses grupos heréticos, para esse grupo herético em específico, Jesus e o Consolador eram deuses menores, e isso foi considerado uma blasfêmia, uma heresia, e porque as três pessoas da Trindade, elas estão no mesmo patamar, vamos dizer assim. Em tudo que eles fazem, há concordância em tudo. E as três pessoas constituem um único Deus na qual a gente serve. Então, essa conversa que Jesus é um Deus menor, inclusive essa ideia se alastrou para os testemunhos de Jeová, que acredita nisso até hoje, que Jesus é um Deus menor, isso daí é uma heresia. Tá? Como o próprio Jesus vai dizer aqui nesse versículo: Pai, glorifica-me tu junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo. Olha bem, aquela glória que eu tinha junto contigo, antes que o mundo existisse. Amém? Vamos seguir adiante. O Pai gerou o Filho. Eu vou ler mais essa também e depois os próximos tópicos eu conto com a ajuda dos irmãos. A geração do Filho não implica criação, é o que eu falei anteriormente. Uma coisa é gerar, outra coisa é criar. Deus criou os homens, criou os anjos, porque nós somos criatura, mas Jesus, ele foi gerado, porque ele é da mesma essência, da mesma natureza. Tanto é que Jesus, ele ajudou a criar o mundo, assim como o Espírito Santo também ajudou na criação do mundo, juntamente com o Pai. Isso a gente pode ver lá em Gênesis capítulo 1, tá? Ou no próprio João capítulo 1 também, certo? Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém, ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo, isto é, compartilha da mesma natureza divina. Alguém abra em João, capítulo 10, já vamos ler. Eu só quero fazer 2 comentários aqui antes, mas já pode deixar aberto aí. Para ficar claro para os irmãos, esse termo título, esse termo filho, na verdade, ele é um título que Jesus recebeu. Não se trata de descendência, tá bom? Tenham isso em mente. Esse termo filho se trata de um título que Jesus recebeu. Não se trata de uma descendência, tá? Não é um herdeiro de Jesus, de Deus, como a gente tem os nossos herdeiros. Um outro detalhe. Existia uma outra seita, também mencionada naquela revista, chamado de arianismo. O arianismo, ele era um braço do subordinacionismo. E por que chamava arianismo? Vem da palavra ário. O líder desse movimento se chamava Ário. E essa seita dizia que em um dado momento Jesus foi criado. O lema deles era:
houve um tempo em que ele não existia, ou seja, houve um tempo em que ele foi criado. Isso aqui é uma heresia também gigantesca. Esse era o lema deles, vou repetir. Houve um tempo em que Jesus não existia. Jesus ele existe desde sempre, irmãos, assim como o Deus Pai. Então foi uma outra seita que foi combatida aí ao longo dos tempos. Quem aqui conhece aquele pastor adventista, o Rodrigo Silva? Eu acho que muita gente conhece. Quando se trata de arqueologia, ele até fala umas coisas interessantes, mas às vezes ele fala algumas heresias também. E ele passa aquele ar de seriedade aonde ele vai, nos podcasts e tudo. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba absorvendo tudo que ele fala. Certa vez ele falou assim, que ele meio que entendeu o ponto de vista do diabo, porque ele viu Jesus ser nomeado a Deus. O Deus Pai pegar Jesus e colocar ele como Deus ao lado dele. Aí o diabo pensou, mas como assim? E eu aqui? Irmãos, Jesus é Deus desde sempre. Não é que Deus escolheu alguém ali que ele criou para promovê-lo a Deus junto com ele. Isso aqui é uma heresia. Eu fiquei até surpreso quando ele falou umas coisas dessas. Então, Jesus é o Criador. Ele não é criatura igual Satanás ele é. Então Deus, o Deus Filho, ele sempre foi Deus e ele é o Criador. Não é que ele foi nomeado em algum momento da história para estar junto com o Pai, não. Vamos lá, João 10. Quem achou pode ler o versículo 17 e o 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-lo. Pode ler o 18. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para torná-lo. Este mandamento recebi de meu Pai. Amém. Então olha só o que Jesus está dizendo. Eu dou a minha vida, ou seja, eu entrego a minha vida para tornar a tomá-la, ou seja, para que futuramente eu venha ter vida novamente. Ele está falando da vida dele. Versículo 18. Ninguém tira de mim o quê? A vida. Ninguém tira a vida de mim. Mas eu de mim mesmo entrego a minha vida. Tenho poder para dar a minha vida e poder para tomar a minha vida. Então, é como diz aqui a lição. Jesus, ele é autoexistente. Ele ressuscitou a si mesmo pelo seu poder. Jesus, ele tem poder para vencer até mesmo a morte. E foi o que ele fez quando ele ressuscitou ali no terceiro dia. Vamos mudar um pouco do foco aqui. Vamos falar acerca de Maria. Os católicos, eles colocam Maria como sendo uma divindade. Inclusive, uma vez, quando eu estudava em Alfenas, eu morava na casa de uma senhora católica. E ali eu vi uma oração, num panfletinho. Eu, inclusive, deveria ter pegado para mim, guardado, porque eu achei interessante. Talvez, se alguém aqui já foi católico, já deve ter visto essa oração. E nessa oração, o católico rezava para Maria, pedindo para Maria acalmar o Deus irado que era o filho dela. Aí você vê que absurdo. Nessa oração dizer para ela amansar o Deus irado, que é o que muita gente associa com o Deus do Antigo Testamento. Então, é um absurdo. Mas olha que interessante, e a gente vai estudar aqui que o nosso Deus é um Deus de amor. Eu escutei uma certa vez também na escola, uma moça falar assim: nossa, mas Deus deveria ter consultado Maria, eu achei abusivo colocar um filho no ventre dela. Aí uma outra pessoa até rebateu ela,
Mas olha para os irmãos verem. Naquela época havia uma profecia de que uma mulher virgem conceberia o Messias. Então, muitas mulheres tinham esse desejo de ser essa mulher a escolhida. Talvez muitas mulheres, como Maria, até se preservou um pouco mais para ver se ela fosse a escolhida para ser a mãe do Messias. E outra coisa, Deus, Ele conhece o coração das pessoas, a mente das pessoas. Se Ele colocou o Messias no ventre de Maria, é porque Maria estava disposta a isso. É lógico que não ia tomar ninguém à força. Então, essa moça fez um comentário totalmente equivocado. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Se Deus tivesse escolhido a Joaquina para ser mãe de Jesus, teria algum problema? Se Deus tivesse escolhido a Sebastiana, a Josefina, teria algum problema? Na Bíblia tem relatos de profetas e sacerdotes. Se Deus tivesse escolhido outros homens para ser profetas e sacerdotes, teria algum problema? Não teria, né? Deus poderia levantar outras pessoas. Então a pergunta que eu faço é: o que é mais importante? Aquilo que é substituível ou aquilo que é insubstituível? Eu e você, nós somos substituíveis. Se a gente deixar de servir a Deus, como a própria Bíblia fala, as pedras podem até clamar em nosso lugar, mas vai continuar havendo clamor. Ou se você falecer, findar teu tempo aqui na terra, Deus vai levantar outros. Por quê? Porque nós somos substituíveis. Então, o que é mais importante? O substituível ou o insubstituível? Então, pode trocar de sacerdote, pode trocar de profeta, poderia trocar até mesmo a mãe de Jesus. O que não pode trocar é o nosso Deus. Ele é insubstituível. Ele é insubstituível. Eu pergunto para os irmãos, suponha que você tem aqui uma nota de R$200, porque hoje existe nota de R$200. Você aceitaria trocar por uma nota de R$200 do banco imobiliário, daquele joguinho? Alguém trocaria? Uma criança pode até trocar devido à inocência dela, mas a pessoa, quando tem uma certa maturidade, de jeito nenhum. Esses R$200 eu sei que vale, mas aquele do joguinho banco imobiliário não vale nada. Assim é a nossa vida. A gente vai trocar de Deus para quê, se o verdadeiro é esse? Então não faz sentido trocar por um Deus falso. Ah, mas eu te dou um bolo de dinheiro até completar R$200. Você aceita? De novo, uma criança ela pode até aceitar, porque ela vê o volume do dinheiro. Mas eu não trocaria, porque continua sendo falso. Existiam muitas religiões aí que faziam aquele mutirão de deuses para ver se supria o único Deus verdadeiro. Mas não adianta, pode juntar todos os deuses falsos que não dá o nosso Deus. Então, irmãos, o nosso Deus ele é insubstituível. Amém? Tópico 4. Alguém pode ler o tópico 4? O Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. O Espírito Santo é o próprio Deus, enviado para estar conosco para sempre. Ele nos aproxima do Pai, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus e nos guia em toda a verdade. Amém. Irmãos, eu não vou focar tanto nesse tópico, porque vai ter lições que vai falar unicamente do Espírito Santo. Mas eu quero aqui ler 3 passagens bíblicas para fazer um comentário geral sobre o assunto. Alguém abra João 16 e outro Atos 5. João 16, outro pode deixar aberto em João 14 e outro em Atos 5. Olha só o que é dito lá em João 16, versículo 7. Quem achou pode ler.
Jerusalém, que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Olha que interessante, irmãos. O nosso Deus, ele é um Deus organizado. Jesus está dizendo assim: é necessário que eu vá para que venha o Consolador. Se eu não for, ele não vem. Então é necessário que eu parta para que ele venha, e se eu não for, ele não vem. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que cada uma das três pessoas da Trindade tem o seu momento de atuação na história. Olha que interessante. Se a gente olhar ali no Antigo Testamento, quem atuava mais era o Deus Pai. Muito embora de tempos em tempos o Espírito Santo descia sobre uma pessoa em específico, como rei, profeta, juízes, ou até mesmo Jesus, é o que descia até a terra, o que a gente chama de teofania, que era a aparição de Deus na forma humana, na forma física, na terra. A atuação maior era do Deus Pai. E aí chega o momento do Evangelho, ou aproximadamente ali os 33 anos. Quem atua mais ali nesse intervalo de tempo é Jesus. A atuação maior é dele. E de Atos em diante, até nos dias de hoje, quem atua mais em nosso meio é a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. O próprio Jesus está dizendo aqui: é necessário que eu parta, igual ele partiu, para que o Consolador venha. E ele está presente até nos dias de hoje no nosso meio. João, vamos ler João 14 primeiro, antes de ir para Atos. Quem achou João 14, leia o versículos 16 e 17. E eu darei ao Pai, e ele nos dará um Consolador para que fique conosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Irmãos, eu sempre gosto de dizer, quando eu leio esse versículo 16, que quando Jesus diz assim: e o Pai vos dará outro Consolador, significa que Jesus, ele atuou como Consolador aqui na terra também. Porque ele está falando outro Consolador, porque existia um antes desse outro. E quando as pessoas iam até Jesus, elas eram consoladas por ele. Só que o sentido desse versículo é mais profundo. Quando está dizendo o outro Consolador, está dizendo que existe uma outra pessoa com a mesma essência, da mesma natureza do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo. Então os três têm a mesma essência, a mesma substância, são de mesma natureza: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Atos. Quem achou Atos, leia capítulo 5, versículo 3 e 4. disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da verdade? Porquanto não ficava para ti a vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Irmãos, olha que interessante. Aqui Pedro vai dizer na parte B do versículo 3: Ananias, por que mentiste ao Espírito Santo? E na parte B do versículo 4 ele vai dizer: não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Amém? Então aqui é mais uma prova de que o Espírito Santo também é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Alguém quer fazer algum comentário aqui antes da gente passar para o tópico 2? Ô Rocha, você falou aí da professora que falou que o Espírito Santo já foi, Ana Maria, mas aqui na Bíblia, em Lucas, fala que no capítulo 1, versículo 27, fala
a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então ele não chegou, já pôs o filho, ele foi lá e falou com ela. Bem lembrado, exatamente. Ele foi lá e falou com ela. Ele não chegou e colocou o filho nela e pronto. Ele chegou e avisou para ela. Se ela falasse não, com certeza ia procurar uma outra pessoa que estivesse cabida no altar de acordo, né, para receber. Exatamente, ou se ela tivesse tido relação com José nesse meio tempo, ela perderia a benção, né? Perderia a bênção, é verdade. Mas bem lembrado. Mas mesmo que Deus não enviasse o seu anjo, ainda enviou. Mas mesmo que ele não enviasse, ele conhece o íntimo de cada um. Ele conhece, ele sabia que ela com certeza Aceitaria. tinha um desejo. Tinha um desejo. Igual você acabou de falar, tinha uma profecia. Quem que não ia querer receber essa bênção, né? Ser a mãe do Filho de Deus. Né? E tem a resposta dela, né? Eis aqui a serva do Senhor. Faça seguinte. Mas então, hoje não vou querer, não. Hoje. Tinha um casamento, tinha um enxoval arrumado, uma casa. O povo vai falar de mim, o povo vai me apedrejar, nem querer. Quem começa? É a mesma coisa. Tem o preço. Mesma coisa quando Deus chama vários profetas, né? Eles falam: eis-me aqui. Né? Hoje em dia é difícil eu falar: eis-me aqui. Todo mundo está correndo da resolução, verdade? Amém? Mais algum comentário? Irmãos, embora o tópico não tenha sido mais estendido, pode ficar tranquilo que esse era o tópico mais que precisava de uma atenção maior do que os outros dois que virá. Só fazer um comentário aqui, que está falando lá no auxílio bibliológico, que diz assim: como um pai, Deus não tolera o mal em seus filhos, ao contrário de alguns pais terrenos, e não falha quando é necessário discipliná-los corretamente. Então, tem pai que muitas das vezes ele não corrige o seu filho. Um exemplo: o filho vira traficante e aí começa a trazer coisas para dentro de casa. Aí, como está chegando as coisas, né, o pai faz vista grossa, não fala nada, vai aceitando. E daí é quando, como dizem por aí, a casa cai. Aí ele vai alegar: mas eu nem sabia que meu filho mexia com isso. Mas como não? Se teu filho não trabalha e está chegando um monte de coisa dentro de casa, você não questiona, não procura saber. Só que Deus, ele, ao contrário de muitos pais terrestres, ele corrige. E uma outra coisa curiosa também é que para nós humanos não existe um manual de como proceder como pai. Por exemplo, teu filho fez isso, é 5 chineladas. Teu filho fez aquilo, dá 10 chineladas. Não existe isso. Cada um tem que corrigir da forma que acha correto. Porém, às vezes, nós humanos acabamos errando na mão, né? Às vezes tem pai que acaba extrapolando. E eu acho curioso que a maioria dos avós, quando vê o seu filho corrigindo o seu neto, aí chama atenção: não, mas não bata nele e tal. Aí o filho fala: mas você corrigia nós da mesma forma? Não, mas era diferente. Às vezes a única coisa que era diferente era a marca do chinelo, mas era igual sim. Mas parece que a pessoa vai criando uma certa maturidade a ponto de nem sempre resolver com uma certa violência. Não que eu seja contra esse tipo de correção, na verdade eu acho até que falta, porque a Bíblia diz que quando necessário é para corrigir com vara. Hoje, ainda mais eu que trabalho na escola,
Eu vejo que tem filhos que praticamente mandam no pai, o pai não tem autonomia sobre ele. Então eu acho até que falta isso nos dias atuais. Mas é interessante ver essa, digamos, evolução das pessoas. Quando se chega na fase de ser avó, já é uma pessoa mais... Eles até falam que avós são até mais amorosos, né? São mais contidos ao usar um chinelo, uma vara, uma mangueira, enfim. Mas Deus, Ele sabe, como um bom pai que Ele é, corrigir da forma certa, na hora certa. O nosso Deus, Ele é um pai exemplar. É isso que eu quero colocar aqui para os irmãos. Tópico 2, alguém poderia ler? Reconhecendo a paternidade do pai. Confessar a Cristo como filho. A confissão de Jesus é o Filho de Deus é um ato central da fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que afirmação privada. É uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Essa capacidade não nasce da carne, nem da persuasão humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. Negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia: Senhor, meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Amém. Alguém abra Romanos 10 e outro 1 João 2, tá? Já vamos ler. Romanos 10 e 1 João 2. Aqui diz: a confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central da fé cristã. Reconhecer a filiação divina de Cristo é uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Fazer essa declaração é a única forma legítima de acesso ao Pai. E negar o Filho é negar o acesso ao Pai. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que essa confissão de que Jesus é o Filho de Deus, ela implica na salvação. Eu vou falar de um assunto aqui bem sério agora. Tem alguns assuntos que não implicam na nossa salvação e que pode haver discordância. Vou dar um exemplo. Existem teólogos que são pré-tribulacionistas e teólogos que são pós-tribulacionistas. Uns creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação e outros acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não há problema nenhum em discordância nisso. Isso não implica na salvação. Mas tem coisas que tinha que ser unanimidade. E uma delas é essa. Se a pessoa não reconhece que Jesus é o Filho de Deus, aqui está dizendo que não tem como ela chegar até a Deus. O próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Eu não entendo essa birra toda que muita gente tem de dizer que ama a Deus, mas quer procurar outro recurso longe do Filho. Não tem lógica isso, porque o próprio Jesus ele fala: quem vê a mim vê o Pai, eu sou igual ao Pai. É o que a gente está estudando aqui. As coisas que eu não falo de mim mesmo, mas é o Pai que está me mandando falar. Então é meio incoerente a pessoa falar que ama o Deus Pai, mas vou procurar um outro meio de salvação que não seja o Filho. Outro exemplo que eu tenho um certo receio: a pessoa que acredita que o Espírito Santo é uma força e não é a terceira pessoa da Trindade, igual os testemunhos de Jeová acreditam, eu tenho uma certa dificuldade em acreditar que esse tipo de gente vai ser salvo. Um dia eu estava até conversando com uma moça e ela, por ter ouvido muito o testemunho de Jeová, ela acreditava que o Espírito Santo era uma força. Aí eu expliquei, falei, e depois de um tempo voltamos a conversar. Aí ela falou: não, agora eu realmente eu reconheço que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso daí já são águas passadas. Eu falei: ainda bem, porque eu tenho um certo receio de que pessoas assim serão salvas. Um outro exemplo: pessoas que diminuem a Jesus, dizem que ele não é Deus, ele é um arcanjo, igual os adventistas do sétimo dia alegam. A partir do momento que você diminui a divindade, seja do Filho ou seja do Espírito Santo,
eu tenho receio, eu tenho uma certa precaução em dizer que esse tipo de pessoa vai ser salvo, porque existem declarações, existem posicionamentos que implicam diretamente na nossa salvação. E aqui eu já listei pelo menos 3. Então, se faz necessário que a gente reconheça e entenda que Jesus ele é o Filho de Deus. Olha o que está escrito em Romanos 10. Quem achou, leia o versículo 9 e 10. 9 e 10. A saber, se quando provou confessar o Senhor Jesus em seu coração deles que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, olha só o que diz. É necessário que você confesse com a tua boca que Jesus, ele é o Senhor e que ele ressuscitou. Também não é para a gente achar que Jesus está morto, não. A gente tem que crer que ele ressuscitou. O próprio Jesus ele vai dizer: aquele que me confessa diante dos homens, eu não me envergonharei de confessá-lo diante do meu Pai. Então, se faz necessário que a gente confesse e reconheça que Jesus, ele não somente é Deus, mas ele é filho do Pai e que ele ressuscitou. Amém? 1 João, quem achou, capítulo 2, pode ler o versículo 23. Qualquer que nega o filho também não tem o pai, e aquele que confessa o filho também tem o pai. É simples assim, a Bíblia falando. Quem nega o filho, negou o pai. Quem confessa o filho, tem o pai. Eu acho que mais claro do que isso, não tem como, tem, pastor? Aqueles que dizem que ama a Deus, mas não quer ter Jesus como o caminho, está mentindo para si mesmo. E está querendo levar mais pessoas para esse mau caminho. Quem nega o filho, nega o pai. Quem confessa o filho, tem também o pai. Vamos lá para o tópico 2. As pessoas às vezes não querem aceitar o Filho, né? Não querem aceitar Jesus porque ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele veio e ele falava a verdade. No entanto, os discípulos falaram: Senhor, mas palavras duras, o povo tudo saindo, aí vocês também querem ir? Aí o que ele responde? Para onde iremos nós? Só tu tem a palavra de vida eterna. Então Jesus é a própria palavra. Ele é a verdade e não tem como negar isso. E hoje em dia as pessoas querem ir para Deus, mas não querem aceitar a verdade, o erro. Às vezes o pecado que está sendo cometido, eles não querem largar. Né? Eles falam que é de Deus, acreditam em Deus e tal, mas não aceita Jesus por causa da palavra, porque eles não querem abrir mão do pecado. E o pecado fica difícil. A palavra de Deus, ela confronta as nossas vidas. As boas pregações, ela confronta a nossa vida. Mas eles estão em busca de pessoas que estão a todo tempo dando um tapinha nas costas deles. Então, aí é igual eles falam: o cristão ele é radical porque ele não aceita todo tipo de amor. Já nós aceitamos tudo. Então, nós que temos o verdadeiro amor. Não, na verdade, isso daí não é amor. O fato de escancarar tudo, liberar tudo, deixa de ser liberdade e se torna libertinagem. Isso daí não é amor, é um falso amor. Vamos seguir? A perfeição do amor do Pai. Alguém pode ler? O amor faz parte da natureza do Pai, e nós conhecemos que temos o amor de Deus está. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus em. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado no enviar seu Filho. Esse amor nos adotou, fomos aceitos por ele, com todos os direitos de filhos legítimos. Esse amor é inquebrável, nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho de Cristo. Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa vida. Nossa salvação é o da abundância do seu amor. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim. Aleluia. Amém. O amor faz parte da natureza do Pai. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim.
É como diz aquela passagem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E conforme aquele outro versículo que eu já citei aqui nessa manhã, que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Isso são provas de amor, ao contrário do que muita gente diz, que Deus é um Deus irado. Tem gente que até diz que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo, porque lá tem um Deus irado e no Novo Testamento é um Deus de amor, que são dois deuses distintos, mas não se trata disso. No Antigo Testamento mesmo a gente vê o amor do Pai, até mesmo já na fundação do mundo, certo? Então o nosso Deus é um Deus de amor. 3. As bênçãos da filiação divina. Quem pode ler? As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo temor, especialmente o medo do juízo. Isto é perfeito o amor para conosco, para que nos dias do juízo tenhamos confiança. Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filhos de Deus. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação, mas sim que o Espírito Santo, habitando em nós, testemunha a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. O verdadeiro amor, aperfeiçoado em nós pelo Espírito, remove o medo, pois no amor não há temor. Antes, o perfeito amor nos afora do temor. Amém. As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo temor, especialmente o medo do juízo. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação, mas o Espírito Santo testemunha a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. Irmãos, a gente não deve temer perder a salvação, porque uma vez que a gente está em Cristo, se permanecermos nele, seremos salvos. Existem algumas ideias por aí que dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Não é verdade. Vamos lá ver Ezequiel 18, eu nem ia ler, mas vamos ler. Só para provar que essa ideia de que uma vez salvo, sempre salvo, ela não é verdadeira, não. A gente tem que ter uma certa prudência, uma certa vigilância, a gente tem que permanecer nos caminhos do Senhor para permanecer salvo. Mas se houver descuido, qualquer um está sujeito a perder sua salvação. Ezequiel 18, versículo 24, quem achou? Mas desviando seu justo da sua justiça, cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá de todas as suas justiças que tendes feito, não se fará memória na sua transgressão, com que transgrediu o seu pecado, no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Então aqui está dizendo, está falando de um justo, não está falando de um ímpio. Uma pessoa que começou bem e depois se desviou dos caminhos dele, do caminho do Senhor. Aquilo que ele fez de bem vai cair no esquecimento. E aí ele vai pagar pelos seus pecados. Mas nós, a partir do momento que aceitamos a Cristo, nós somos filhos, já não somos mais servos. É como diz Romanos 8:1, já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então não precisamos temer as chamas do inferno, porque nós, como filhos, nós já não seremos condenados. Olha o que diz aqui também. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Alguém abra Romanos 8 e outro Gálatas 4? Romanos 8 e Gálatas 4. Enquanto os irmãos já abrindo, vou fazer um comentário aqui. Aqui está dizendo que o crente não precisa temer o castigo eterno, porque ele já não é mais escravo. O escravo, quando ele fazia uma coisa errada, era chicoteado, era punido. Já o filho não. O filho, ele não passa pelos mesmos castigos que um escravo.
É só ver a parábola do filho pródigo. Quando ele retornou, o pai não falou para ele: peraí, eu vou te aceitar, mas antes você vai levar uma chibatada primeiro. Não, ele não fala isso. Não, você pode voltar, mas agora você vai servir na condição de servo. Não, você permanece sendo meu filho. Então, a pessoa quando está em Cristo, ele é filho, não é mais escravo. E mesmo que fosse, irmãos, é melhor ser escravo de Deus do que escravo do pecado, tá? Mas ele nos aceita e nos recebe como filhos. Quem achou Romanos 8, pode ler o versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual chamamos Abba Pai. Tá aí mais um versículo. Não recebemos espírito de escravidão, mas espírito de filhos, de adoção de filhos. E Gálatas 4:7, quem achou pode ler. Pode ler de novo. Pode ler de novo. Aqui está dizendo o seguinte, que já não somos mais servos, escravos, mas somos filhos, herdeiros de Deus. A partir do momento que a gente é filho, o que a gente vai herdar do nosso Pai? A salvação, a Nova Jerusalém. A gente só tem a ganhar estando com Jesus, estando com Deus. Amém? Alguém quer fazer um comentário aqui no tópico 2? Acerca do amor de Deus, que a gente traz muito para o nosso cotidiano, da forma que nós somos, humanamente falando, e nós sabemos, nós que somos pais, nós somos pais. Porque o filho erra e você dá um jeito, né? E nós temos que ter em mente que o amor de Deus, ele não passa por cima da justiça. Ele não passa. Ele continua amando, só que ele não vai passar a mão na cabeça. Ele já trouxe, vamos dizer assim, um mecanismo para quando acontecesse isso. É o plano da salvação. Então nós devemos sim arrepender, mudar de conduta, porque ele te ama, porque o amor do homem é cego, surdo, mudo. Coisa que é diferente do tratamento do nosso Deus. Exato. Inclusive Deus, ele fala, né? Quando eu corrigir, é porque eu amo, não desmaies. Em algumas traduções vai até usar esse termo, não desmaies. Porque se eu estou corrigindo é porque eu amo. Tópico 3, alguém pode ler? Eu estou lembrando aqui daquela passagem que Paulo foi picado por uma serpente, aí o povo ficou apavorado, aí ele falou assim: não se preocupe, porque eu vou chegar no meu destino final. Aí tá essas barulheiras aí, pode ficar tranquilo que eu vou concluir. Se é só uma coincidência, se é coisa do inimigo, não importa, né? Vai concluir, né? Vai chegar lá. Alguém pode ler o tópico 3? O amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é a obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Isto conhecemos e estamos nele. Essa obediência prática à palavra é a obediência externa de um amor interno verdadeiro por Deus. Não há coisa a Deus, sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Devemos viver de maneira que, nessa prática, aprofunda a verdade do amor do nosso coração.
Irmãos, alguém deixa aberto Tiago 1 que a gente já vai ler, tá? Tiago 1. Aqui diz, ó: guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Essa obediência prática à palavra é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. Irmãos, eu fico por entender, tem gente que diz amar a Deus, mas ele não tem contato com a palavra. O único contato que ele tem é durante o culto, às vezes por terceiros, e ele mesmo não tem esse hábito de ler a Bíblia em casa. Eu fico pensando, por exemplo, uma pessoa, ela está doente, aí ela vai tomar um remédio, o que ela faz? Ela vai ler a bula. Uma pessoa quer fazer um bolo e não sabe como é que faz, o que ela vai fazer? Ela vai ler a receita daquele bolo. A pessoa está apaixonada, aí um escreve a carta e o outro tem por hábito de ler a carta. E aí, quando é a palavra de Deus, é Deus escrevendo para nós, aí você ignora, mas diz que ama a Deus. Então é meio incoerente, né? A pessoa falar que ama a Deus, mas não quer ter esse contato com a sua palavra. Pode até ser que alguém aqui não tenha o hábito de ler, e aí, para quem não tem o hábito de ler, no começo é meio chato mesmo. Mas abra essa exceção, nem que seja só para a Bíblia. Não precisa ler mais nada além da Bíblia, se for o caso. E eu já gosto de ler coisas por fora, mas a Bíblia ela é essencial para todo mundo. Agora vamos olhar do outro ponto de vista. Tem aqueles que lê, mas não pratica. Imagina só, você lê na bula lá, tomar meio comprimido porque o remédio é forte. Vou engolir já uns 3 de uma vez para ver se o efeito seja mais rápido. Você vai ter uma overdose, corre o risco de morrer ainda. Aquilo que era para ser bom se torna algo perigoso, trágico. Aqui na receita está falando que é 3 ovos, mas eu vou colocar um só porque é o que eu tenho. E o resto mantém as mesmas medidas. No final vai sair uma coisa meio desagradável, não vai ficar muito bom. Agora, você vai ler a Bíblia está falando que é para fazer isso, mas vou fazer de outro jeito. Aí não adianta nada também, né? Você tem que ler e seguir a risca o que está escrito ali, porque senão não adianta. Nós temos comentado aqui, e os assuntos aqui são repetidos, mas não tem problema não. João Batista também foi essas pregações. Que há muitos momentos a gente não fala por medo, mas parece que a Bíblia é mentirosa, parece que a palavra é mentirosa. Mas aí quando a gente vai olhar para nós mesmos, nós vemos que nós não estamos fazendo o que é para fazer, que é o básico do básico do básico. Está tudo ruim, mas você não lê. Está tudo ruim, mas você não ora. Está tudo ruim, mas você não faz nada, que é cair do céu. Nós falamos você acha, rapaz, os cultos que menos tem pessoas presentes são a escola dominical e culto doutrina, isso aí é uma loucura. E aí a multidão que vai vir no culto de domingo, problemático, doente, chorando e tal, mas aí você vê que, sabe, e isso acontece com quem lê também. Agora imagina quem não lê, quem não busca, quem não... porque a gente tem o conforto, quem está aqui aprendendo, a gente tem o conforto, mas quem não tem muito. E não é porque o culto de ensino é colocado num horário ruim, que é por isso que as pessoas não vêm, não. Se você passasse o culto de doutrina para domingo à noite, o domingo à noite já está vazio. Porque quando é congresso, aí nos domingos de manhã enche. Porque aí vai ter cantoria, vai ter outras coisas. Vai ter muitas das vezes até comida, aí enche. Então não é porque o horário é ruim, é porque por se tratar de palavra e ensino, as pessoas estão correndo mesmo. O confronto. O confronto. Você confrontar. Eu ir lá para ser confrontado, ouvir verdade. Eu até ouvi uma vez uma pessoa dizer assim, eu não quero aprender muito não, porque a gente vai ser julgado por aquilo que sabe, né? Então eu quero ficar na ignorância. Mas não pode ser assim. A partir do momento que você está com essa malícia, Deus já conhece a tua intenção. Então não adianta. Continuando aqui. Devemos viver de maneira que nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Irmão, a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente aprende.
Tem gente que fica falando que ama fulano, ama, na teoria, mas na prática, na hora que é para colocar em prática que ama aquela pessoa, ela não coloca, só vive do discurso, só vive da teoria. E a gente cristão não pode ser assim, é o que está falando a palavra. Tiago 1:22, quem achou pode ler, fazendo favor. Sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando vós com falso discurso. Então, sede cumpridores da palavra, sede e não somente ouvintes, e não somente leitores, mas cumpra a palavra. Então não basta apenas ouvir, apenas ler, tem que cumprir, tem que obedecer, tem que seguir. Tópico 2, dá uma acelerada que eu quero comentar os dois tópicos. O amor é a marca dos filhos de Deus. Quem pode ler? O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação do amor dos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus se nós amamos uns aos outros. Deus está em nós e nós é perfeito no seu amor. Deus é invisível, mas o seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo. Quem ama de fato revela e conhece a Deus. Logo o amor torna real a presença de Deus àqueles que ainda não conhecem. Amém. Irmãos, abrem em 1 João, que a gente vai ler 3 passagens bíblicas de 1 João, tá? Aqui diz: o amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. Olha só o que está escrito em 1 João 4, versículo 20 e 21. Quem achou já pode ler. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento: que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, aqui está falando da relação entre teoria e prática. Não adianta eu ficar na teoria dizendo que amo meus irmãos e na prática eu os rejeito, os ignoro. Então, aquele que realmente ama a Deus, ele vai amar também o seu irmão. Continuando, Deus é invisível, mas o seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor. Logo, o amor torna real a presença de Deus àqueles que ainda não o conhecem. Irmãos, o nosso Deus, ele é invisível. Mas a partir do momento que você demonstra amor para com as pessoas, o amor vai se tornar visível para aqueles que não têm a Deus, e aí eles vão começar a enxergar Deus. Eles vão pensar assim, mas como assim aquela pessoa está fazendo bem, está amando, a troco de quê? Tem alguma coisa por trás disso tudo. É igual no caso dos apóstolos. A troco de quê que eles iam inventar aquelas mentiras, morrer por uma mentira, só para trollar, igual a gente fala hoje em dia, pregar a peça na multidão? Não faz sentido. Se eles morriam é porque eles criam naquilo, porque eles tinham realmente presenciado aquilo. Então, quando você demonstra amor, você já gera uma pulguinha atrás da orelha da pessoa, ou já coloca ali um questionamento na cabeça do ímpio. Tem uma passagem na Bíblia que Paulo vai pregar, eu esqueci qual que é a cidade. E aí ele prega, e aí é dito que aqueles homens falam para ele: olha, queremos te ouvir novamente. Ou seja, eles não se converteram na primeira mensagem, mas assim, vamos te ouvir de novo porque você falou umas coisas interessantes aí. Então, é como um comercial que eu vi há muito tempo atrás. Muitas das vezes o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Uma pergunta bem feita, um questionamento bem feito, já coloca na cabeça do ímpio aquele questionamento. Mas não é que tem um fundo de verdade? Não é que faz sentido? Vou pesquisar, vou te ouvir de novo. Então a gente tem que procurar demonstrar esse amor, porque, desafeto as pessoas demonstram a rodo. Esse final de ano, às vezes mexendo no Facebook ali, o tanto de notícias que apareceu de pessoas matando outras, num momento que era para ser festivo, igual o Natal e virada do ano, era um momento que as pessoas estavam se matando,
Igual eu vi um caso ali de um rapaz que matou o seu padrasto por ciúme, porque na hora que deu meia-noite do dia 25 ali, ele deu um selinho na sua esposa, que era a mãe desse rapaz, e ele foi lá e matou. Então, no momento de comemoração, as pessoas se matando, namorado atropelando propositalmente o namorado e por aí vai. Então, nós temos que demonstrar o amor, porque desafeto e desamor, eles não hesitam em demonstrar para com a sociedade. Seguindo aqui, 1 João 3,10, quem achou pode ler. Olha, a Bíblia é bem clara aqui, ela que está dizendo quem é o filho de Deus e quem é os filhos do diabo. Os filhos de Deus é os que praticam a justiça e o amor. E quem é os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça e quem não ama. Tá claro. Vamos lá, 1 João 4,8, voltando aí para o capítulo 4. Então, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em contrapartida, a pessoa que ama, então ele conhece a Deus, tá? Então são dois versículos que estão bem claros aí, estão bem nítidos, não precisa nem de alguém ficar explicando para você. Tá bem claro isso daí. Vamos lá, o tópico 3. Alguém pode ler para terminar? Fomos amados primeiro. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor de Deus. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal na criação a Deus. Fomos amados no pior estado possível, em pecado, e recebidos como filhos de Jesus. Essa verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, ao próximo e ao inimigo. Antes da nossa redenção, houve uma questão grande preparada por amor. Desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta merecida a esse amor merecido. Irmãos, abra Romanos 5, vai ser o último capítulo, a última passagem que eu vou pedir para ler aqui hoje. Aqui foi lido o seguinte: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor divino. Vamos voltar a falar de um casal. Quando um casal se apaixona, namora, um dos dois teve que olhar primeiro para o outro. E aí um namoro sadio é aquele que não é forçado, não é obrigado. A outra pessoa correspondeu a esse primeiro olhar daquela primeira pessoa. Um olhou e o outro correspondeu. Assim é nós para com Deus. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele olhou para nós primeiro. E aí cabe a cada um de nós se vai corresponder a esse amor ou não. Tá? Cabe a cada um de nós se vai optar em amar a Deus ou não. Aqui vai dizer que Deus pegou a gente quando a gente estava ali no lamaçal do pecado, todo sujo, todo maltrapilho. Já viu aquele ditado assim que diz que quando você está solteiro, ninguém te quer. Você começa a namorar, um monte de gente cresce o olho para cima de você. É mais ou menos isso. Quando você estava lá, todo sujo, maltrapilho, que ninguém dava nada por você, Deus olhou para você e pensou: vale a pena investir nessa pessoa. Eu quero essa pessoa, eu vou investir pesado nela. E o investimento é um investimento de sangue. A partir do momento que ele te arrumou, te ajeitou, deixou você bonitinho, aí os outros, no caso é o inimigo, o adversário, cresceu o olho. Agora ele quer tomar você de Deus. Cabe a você se vai aceitar ou não, né? Então é como diz aqui: fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Fomos amados no pior estado possível, em pecado. E para finalizar, quem achou Romanos 5, leia do 6 ao 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios.
porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ou morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus morreu por nós quando a gente ainda não valia nada. E aí até vai dizer, porque se for para morrer por um justo, até pode ser que alguém se sacrifique. Por exemplo, o pai ou uma mãe, muitas das vezes, está disposto a morrer pelo filho. O marido, muitas das vezes, está disposto a morrer pela esposa. Mas, se perguntar assim, morre no lugar lá do filho do vizinho lá, aí você já vai dar uma recuada. Ou morre no lugar daquele desconhecido lá, você já vai dar 2 passos para trás. Ou morre no lugar daquele traficante, daquele criminoso lá, que estava fazendo as coisas erradas, piorou. A minha vida vale muito mais do que a dele. Mas Deus, Ele nos aceitou, Ele aceitou morrer por nós quando a gente ainda éramos pecadores, tá? Quando a gente ainda não havia o aceitado. E muitas das vezes, irmãos, a gente ainda é ingrato. Eu vi pelo menos duas postagens, que nem sei se é verdade, mas dizia assim, marido pede o seu rins de volta para a esposa após haver separação no casamento, que ele havia doado o rim. Funcionária é demitida logo após do patrão que estava internado sair da internação e ela tinha doado um rim para ele. Aí ele o demitiu. Aí, eu não sei se é mesmo, se é verdade, mas o ser humano ele é muito ingrato. Jesus ele morreu por todos, e mesmo assim você encontra gente que ainda debocha ainda de Jesus, debocha da crucificação de Jesus. Uma coisa é você não querer, mas tem gente que vai além, tem a gente que ainda debocha, que ri ainda. Mas Jesus morreu foi por eles e por nós, tá? E para finalizar, irmãos, aqui no auxílio bibliológico vai dizer assim, demonstrar que ama a Deus indo na igreja, nos cultos, é muito fácil. Tem gente que acha que é assim que demonstra o amor a Deus. E não é. É no dia a dia, é com o irmão da igreja, mas é com o ímpio também, com os irmãos, com as pessoas lá de fora. É assim que demonstra amor a Deus. Não é vindo no culto de domingo, não é dando dízimo, não é assim que demonstra amor. Então o mundo ele tem que ver Deus nas nossas vidas. A gente tem que refletir o amor dele para com o mundo, para que o mundo possa ver. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então desde já eu agradeço, devolvo a palavra para o irmão. Deus abençoe a igreja, amém? Cheguei para frente, por conta do barulho. Amém, irmão?